E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar agora a respeito do intercrimes, ou caminho do crime, que corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Como eu coloquei aqui para vocês nesse gráfico, vocês podem observar que existem duas fases, né? Uma fase interna e uma fase externa. A fase interna é representada pela cogitação e a fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o intercrimes. Vamos falar também sobre ele, apesar dele não integrar o intercrime, certo? Vamos começar, então, pela primeira fase ou primeira etapa, que é a etapa de cogitação, certo? Essa daqui, ó, etapa de cogitação correspondente à fase interna. Depois nós estudaremos, né, a segunda etapa, a terceira e a quarta, que são da fase externa. Lembrando que essas quatro etapas é que compõem o intercrimes, o exaurimento, não constitui uma fase do intercrimes. A primeira etapa é a chamada etapa de cogitação. É uma fase, a correspondente à fase interna, né? A cogitação, ela está na mente do agente. Vai se formando a ideia de enveredar pela prática, por uma empreitada criminosa. Ele tem um propósito ilícito, mas que está apenas na sua mente, certo? É psíquico. É uma fase sempre interna, não revela nenhum ato externo. E como é uma mera ideia, sem qualquer possibilidade de ofender um bem jurídico, é uma mera ideia e ideias não vão ser, né, alcançadas pelo direito penal. Não tem nenhum ato externo, é uma fase que está apenas na mente do autor, elaborando, né, a sua ideia. Não é punível porque não existe crime, A conduta penalmente relevante, como nós já sabemos, é só aquela que é praticada pelos seres humanos e que é projetada no mundo exterior. Aqui não teve nenhuma projeção no mundo exterior, né? Então aí é uma fase de idealização, o agente tem a ideia de cometer uma infração penal, é uma deliberação, ele pensa nas vantagens e nas desvantagens daquele comportamento contrário ao direito penal, e aí ele se decide pelo cometimento da infração penal. Próxima etapa é a chamada fase... Deixa eu melhorar aqui esse aspecto desse slide. Pronto, acredito que assim esteja melhor. Então, dando sequência, a próxima etapa é a chamada etapa de preparação. Aqui nós já entramos na fase externa, ok? Já temos uma exteriorização aqui. Essa etapa de preparação, também é chamada de etapa dos atos preparatórios, corresponde à prática de todos os atos que o agente elege como indispensáveis para a prática daquela infração penal. Ele vai se municiar de tudo que é necessário para concretizar aquela conduta ilícita. Por exemplo, ele quer praticar um homicídio, ele adquire um revólver, tá? Com silenciador, por exemplo. Ele quer praticar um crime de extorsão mediante sequestro. E aí ele constrói o cativeiro para esconder a vítima nesse lugar. Então, a construção do cativeiro já é considerado um ato preparatório, ele já está se preparando para a empreitada criminosa. Então, os atos preparatórios é uma forma de atuar criando as condições necessárias, condições prévias, adequadas para a realização de um crime planejado, né? Precisa ir além da mera cogitação, mas ele não entra ainda na realização da conduta típica, tá? Então ainda não é um ato executório. Os atos preparatórios, eles não são puníveis em regra,
nem sequer na forma tentada. Por quê? Porque ainda, como eu já falei, não se iniciou a realização do núcleo penal. E o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que vocês já sabem, ele vinculou a tentativa à prática de atos executórios. Eu só tenho como ter a modalidade tentada de um crime se o agente já tiver dado início aos atos executórios. Aqui nós ainda não temos atos executórios, estamos ainda na segunda fase, que é a fase dos atos preparatórios. Então, via de regra, eles não são puníveis. Agora, existem casos excepcionais em que é possível a punição desses atos preparatórios. Por quê? Porque o legislador optou por incriminar de forma autônoma. Então, às vezes, alguns atos que são preparatórios, por si só, eles já constituem um crime autônomo. O legislador entende que eles já ofendem, de alguma forma, o bem jurídico, ou tem um risco muito grande de lesão ao bem jurídico, como nos crimes de perigo abstrato, que nós também já estudamos. Então, ele tipifica, coloca autonomamente aquela conduta. Então, ele já incrimina de uma forma autônoma, tá? Desculpem aí o barulho aqui. Então, nós temos os chamados crimes obstáculos. Então, nesse caso, é possível a punição de atos preparatórios se estiver aquele ato preparatório já previsto em lei como um crime autônomo. Então, por exemplo, crime de fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos, gás tóxico ou asfixiante, já é um crime autônomo. Ele pode estar transportando aqueles explosivos ou aquele gás tóxico porque ele quer matar alguém, a vítima, né? Ele quer matar alguém. Então, para isso, ele já está transportando, ele adquiriu aqueles explosivos. Isso, por si só, é um ato preparatório, mas por si só já é um crime na forma autônoma. Outro exemplo é a associação criminosa. Ainda estão nos atos preparatórios, ainda estão planejando, adquirindo as coisas que vão precisar, né? Mas só em se associarem 3 pessoas ou mais para prática reiterada, né, de crimes, para uma prática para uma quantidade determinada de crimes, aquilo dali já é considerado bastante ofensivo a ponto do legislador ter colocado num crime autônomo, num tipo penal autônomo, que é o crime de associação criminosa previsto lá no 288, certo? Então, via de regra, casos excepcionais, os atos preparatórios são puníveis. Se estiver aquela conduta prevista numa lei, o legislador incriminou de forma autônoma, então são puníveis. Outro exemplo bastante pertinente é o que está previsto na lei de terrorismo, que são os atos preparatórios de terrorismo. Artigo 5º da Lei 13.260 de 2016. Então, não exige a prática de nenhum ato executório, nenhum ato de execução. Basta a realização de um ato preparatório de terrorismo para autorizar a punição do responsável pela violação da norma penal, ok? Porque é um crime autônomo. Outra próxima fase que nós temos é a chamada fase de execução, certo? Fase de execução. A execução, nessa fase, nós temos o início da agressão ao bem jurídico, por meio da realização do núcleo do tipo penal. O agente começa a realizar o que está descrito na definição legal daquele crime, que está previsto lá naquele tipo penal. E aí ele vai tornar o fato punível. A partir daqui, o fato é punível. É o caso da conduta de efetuar o disparo de arma de fogo contra uma pessoa para alvejá-la. Nós temos já os atos executórios, já disparou, ele já iniciou a execução do crime, ele já está agredindo o bem jurídico.
já existe, portanto, a incidência do direito penal e, no mínimo, aí nós vamos ter um crime tentado. Porque, se iniciados os atos executórios o agente não conseguir consumar por motivos alheios à sua vontade, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, nós temos aí que o agente deve ser punido pelo crime na modalidade tentada, né? Então, nesse exemplo que eu dei, ele efetuou disparos contra uma pessoa, mas acabou desejando matá-la, mas acabou por atingir uma perna, a pessoa foi socorrida, passa super bem. Ele deve responder pelo crime de homicídio na modalidade tentada, porque ele não consumou por motivos alheios à sua vontade e ele já tinha dado início aos atos executórios, né? Agora, esse ato de execução deve ser idôneo e inequívoco. O que é um ato idôneo? É aquele que tem capacidade suficiente de lesar o bem jurídico penalmente tutelado, né? E aí o juiz vai constatar essa idoneidade ou não no caso concreto, e não aqui em abstrato. Então, por exemplo, um tiro de revólver é idôneo para praticar um homicídio? É um meio idôneo. Ele tem a capacidade, sim, de lesar o bem jurídico vida. Agora, um tiro de festim já não é considerado, né? Lógico que vai caber da análise do caso concreto, mas não é considerado suficiente, a capacidade suficiente para lesionar o bem jurídico vida, né? Então, outra forma também, outra característica que tem que estar presente simultaneamente é do ato ser inequívoco. O que é um ato inequívoco? É aquele que se direciona ao ataque do bem jurídico para que a gente tenha a consumação da infração penal e que dê a certeza acerca da vontade ilícita. Por exemplo, um disparo de arma de fogo que é dado na direção da vítima é um ato unívoco, inequívoco para a prática de um homicídio, ok? Agora, se eu disparo para o alto, não é considerado um ato inequívoco, porque aqui não está dando a certeza daquela vontade ilícita, não está almejando a consumação da infração penal. Se quisesse matar uma pessoa com um tiro, pelo menos apontaria a arma em direção àquela pessoa. É diferente de apontar a arma para o alto. Então, um ato de execução, ele deve obrigatoriamente possuir simultaneamente essas duas características, não basta apenas uma delas, certo? Que mais? Professor, e como é que eu vou identificar na prática se é um ato preparatório ou se é um ato executório? É um dos problemas mais difíceis dentro do direito penal, é você diferenciar com precisão um ato preparatório e um ato executório. Não é simples estabelecer o momento exato em que nós temos a transição de uma fase para outra do intercrimes, né? Porque tem um caráter bem fronteiriço entre esses atos. Ainda não existe um método infalível para distinguir entre uns e outros, né? Existem dúvidas sobre o ato, se ele constitui um ataque ao bem jurídico ou uma predisposição para esse ataque. Havendo essa dúvida, o magistrado deve analisar atentamente o caso concreto, analisar as provas, né? E vocês vão aprender que na dúvida deve beneficiar o réu. Então, se ele tem dúvida, essa dúvida deve beneficiar o réu. Vocês vão aprender isso direitinho em processo penal, certo? Então, não é uma tarefa fácil, o juiz deve analisar cada caso concreto, beleza? O que mais? A quarta etapa é a etapa de consumação. Crime consumado, né? Crime consumado é também chamado de crime completo ou crime perfeito. Quando é que a gente tem esse crime pleno, né? Quando se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Já vimos isso, artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Tem todos os elementos, tudo que está descrito ali naquela norma penal, naquele tipo penal, está presente no caso, então ele está consumado.
A conduta criminosa se realiza integralmente. O autor, ele concretiza todas as elementares descritas lá no preceito primário de uma lei penal incriminadora. No homicídio, por exemplo, quando é que a consumação ocorre? Quando ocorre a morte de um ser humano provocada por outra pessoa. E aí, lembrando, né, nos crimes materiais, que aí estão inseridos os culposos, os omissivos impróprios, né, ou comissivos por omissão, nós já estudamos. Quando é que a gente tem a consumação? Aperfeiçoa-se a consumação com a superveniência do resultado naturalístico, já nos crimes formais e nos de mera conduta, com a simples atividade, né, a consumação ocorre com a mera prática da conduta. Temos os crimes também qualificados pelo resultado, né, incluindo os préter-dolosos. A consumação, ela acontece quando a gente tem a produção de um resultado agravador a título de dolo ou de culpa. Por exemplo, o crime de lesão corporal com resultado morte se consuma quando? Com a morte do ofendido, né? Se for um crime qualificado pelo resultado. Ele pode estar consumado simplesmente com a lesão, professora? Claro que sim. Aí nós não teremos a lesão corporal qualificada pelo resultado, teremos a lesão corporal simples ou grave ou gravíssima, né? Tudo isso vocês vão estudar bem direitinho a partir do próximo semestre, quando são analisados os crimes previstos na parte especial do Código Penal. E aí também lembrando, crime de perigo concreto, quando é que se consuma, com a efetiva exposição do bem jurídico, com a probabilidade de dano, né? Eu já conversei com vocês a respeito também deles. Temos os crimes de perigo presumido ou abstrato, se consuma com a mera prática da conduta definida pela lei como perigosa. Por exemplo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se consuma com o simples ato de portar arma de fogo sem autorização e desacordo com determinação legal, independentemente de efetiva comprovação de uma situação de perigo, né? Independentemente disso, já vai estar consumado. E aí tem também os crimes permanentes, a consumação se arrasta no tempo com a manutenção daquela situação contrária ao direito, né? Autorizando a prisão em flagrante, inclusive em qualquer momento, enquanto não encerrada a permanência. Enfim, só para vocês lembrarem um pouco, né, e ver o quanto um assunto tem a ver com o outro. Quanto ao exaurimento, nós já vimos que o exaurimento não compõe o intercrimes, né? Então, o que é o crime exaurido ou crime esgotado? É o delito que depois da consumação ainda subsistem efeitos lesivos que são derivados da conduta do autor. Por exemplo, crime de extorsão mediante sequestro. Ele se consuma com a exigência daquela vantagem indevida mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. Não importa se o sujeito, para fins de consumação, recebe ou não recebe o valor do resgate, né, para a vítima que está sequestrada. O recebimento do resgate nesse crime de extorsão mediante sequestro é desnecessário para fins de consumação, né? E se consuma com a privação da liberdade da vítima a ser trocada por uma indevida vantagem econômica. Então, é desnecessário para fins de tipicidade. Ele receber aquela vantagem econômica configura o mero exaurimento do crime, tá? Então, ele não compõe o intercrimes. Já vimos que o intercrimes ele se encerra com a consumação. Alguns casos, o exaurimento ele pode funcionar como uma qualificadora ou como uma causa de aumento de pena, né? Como ocorre, vocês vão estudar na corrupção passiva. Corrupção passiva, a prática do ato ilícito pelo agente público configura um aumento de pena, do parágrafo 1º do 317, certo? Mas é importante que vocês lembrem isso, exaurimento, o crime já está consumado, mas ainda continua tendo efeitos lesivos que são derivados da conduta do autor. Não compõe o intercrimes, o crime já estava consumado, certo? Vai influenciar em quê, professora? Na dosimetria da pena, ok? Na hora do magistrado
verificar e aplicar a pena no caso concreto. Não deixem de ler doutrinas a respeito desse assunto.